Olá, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Hoje eu vou ser bem rápida mesmo, porque o tempo meu é bem curto aqui. Eu tô com um problema no meu celular que eu não sei mexer nele para poder eu ter mais espaço para fazer essa live para vocês. Então tem que aprender isso aí ainda. Então meu tempo é curto. Eu vou falar aqui sobre as bênçãos prometidas do Senhor, né? Sobre o fundamento da casa do Senhor dos Exércitos, que é no capítulo 8 do livro do profeta Zacarias, e também sobre a palavra do Senhor contra a terra de Adraque, né? Contra aquele povo lá de Damasco. E aí eu vou ler só alguns versículos, vou ser bem rápido e dar uma explicação rapidamente, tá bem? Então aqui diz assim, depois no final, eu só quero pedir, não esqueçam de compartilhar, de apertar aí na mãozinha para dar o seu joinha aí, tá bom? Dizendo que você gosta do que você vê aqui, para que o YouTube venha levar a palavra amiga para outras pessoas. Vou ser bem rapidinho. E aqui diz assim, ó, depois veio a minha palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, zelei por Sião com grande zelo e com grande indignação zelei por ela. Assim diz o Senhor, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém, e Jerusalém chamar-se-á a cidade da verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos, o monte santo. Vamos pular aqui para o versículo 12. Porque haverá semente de prosperidade, e vide dará o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e os céus darão o seu orvalho, e farei que o restante deste povo herde tudo isto. Versículo de número 19. Assim diz o Senhor dos Exércitos, jejum do quarto, e o jejum do quinto, e o jejum do sétimo, e o jejum do 10º mês, será para a casa de Judá gozo, alegria e festividade solene. Amai, pois, a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda sucederá que virão os povos e os habitantes de muitas cidades. E os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo, vamos depressa suplicar a favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Versículo de número 23, para terminar esse capítulo de número 8. Assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações. Pegarão assim, na orla da veste de um judeu, dizendo, iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Vamos para o capítulo de número 9. O capítulo de número 9 fala sobre o peso da palavra do Senhor contra a terra de Adraque, né, e Damasco. Então, ele vem falando sobre o olhar do homem de todas as tribos de Israel, que se voltaria para o Senhor. Aí no versículo de número 6 fala assim, Oscalon o verá e temerá, também Gaza, e terá grande dor, igualmente Ecrom, porque a sua esperança será confundida, e o rei de Gaza perecerá, e Ascalon não será habitada, que é um local lá. E aí diz também, no versículo de número 8, fala assim, e acampar-me-ei ao redor da minha casa contra o exército, para que ninguém passe, nem volte, para que não passe mais sobre eles o opressor, porque agora vi com os meus olhos. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. No versículo de número 11 fala assim, ainda quanto a ti, por causa do sangue da tua aliança, libertei os teus presos da cova em que não havia água. Versículo de número 15, o Senhor dos Exércitos o acompanhará, eles devorarão depois que o estiveram sujeito às pedras da funda. Também beberão e farão barulho como excitados pelo vinho, e encher-se-ão com bacias de sacrifício como os cantos do altar. Versículo de número 17, para encerrar, que fala, porque quão grande é a sua bondade e quão grande
é a sua formosura. Ó, ó trigo, não, o trigo fará florescer os jovens e o mosto as virgens. Então, prestem bem atenção na explicação, que eu li bem rapidinho, mas você depois, por favor, leia tudo. No versículo 1, quando ele fala que voltarei, versículo 1 e 6, né? Ele vai falar sobre que voltarei para Sião. Então, ele estava falando sobre uma restauração de Israel que daria, o Messias daria, que voltaria para Sião durante o seu reinado milenar, tá certo? Também ele fala aqui no versículo 9, vamos entender que o versículo 9 capítulo 9, do versículo 1 e 8, capítulo 9, versículo 1 e 8, que fala sobre a sentença. A sentença aqui, ele está falando sobre a condenação dos inimigos de Israel, que era Adraque e Damasco, que é a mesma que abençoa Israel. Deus usou Alexandre Magno para exterminar a soberba dos filisteus. Isso mostrava que a profecia que livra os amigos pune os inimigos de Deus. Os amigos de Deus obedecem à sua voz. Você entende? E os inimigos se rebelam à sua palavra. Então, deixa eu falar uma coisa muito assim, seguindo aqui agora pelo meu caderno, né? Pelo meu caderno de esboço, né? Onde aqui eu trago a explicação, o resumo do resumo, que fala assim: Deus então está mostrando o seu grande amor por Sião. Deus, ele mostrava para o seu povo que não tinha abandonado nenhum deles. Embora eles estivessem passando dificuldades sobre toda a vida deles, Deus estava presente ali, ele não tinha abandonado aquele povo. Então, tudo que nós vemos sendo coisas ruins ou boas nas nossas vidas, são fruto das nossas más escolhas. O povo lá era um povo rebelde, mas também tinha o povo que tinha temor ao Senhor, tinha amor a Ele. Então, tudo que nós plantamos, nós colhemos, seja coisas boas ou seja coisas ruins, você está entendendo? Então, não importa as dificuldades ou situações que nós estejamos vivendo, Deus, Ele sempre está presente, Ele nos ama, Ele nos livra, Ele nos prometeu prosperidade, paz, livramento, né? Tudo isso Ele faz pela gente, Deus sempre faz pela gente, tudo com todo amor, né? Com todo amor. Então Deus às vezes é contra pessoas, contra nações rebeldes, né? Deus às vezes é contra essas pessoas. Por isso que nós devemos buscar a Deus, buscar estar na presença dEle, convocar, né, em espírito e em verdade, buscar a Deus, né, porque Deus, Ele cuida de cada um de nós nos mínimos detalhes. Ele sempre cuida de nós nos mínimos detalhes. Então, se nós permanecermos na presença de Deus, nós vamos sempre desfrutar das promessas de Deus, das promessas boas de Deus. Você entende o que eu falo? Porque Ele vem para nos consolar, para nos proteger, para nos dar equilíbrio, né? Para colocar a gente debaixo dos braços dele, você entende? Então, essa é a promessa de Deus. Deus, Ele sempre tem bênçãos nas nossas vidas. Devemos buscar estar com Ele sempre. Então, quando nós fazemos coisas boas, nós vamos sempre colher coisas boas. Não podemos ser injustos quanto ao amor de Deus, né? Fora isso, devemos... Por que eu estou falando não devemos ser injustos? Porque nós devemos ser gratos, né? Porque quando nós somos gratos, cada vez que nós somos gratos ao Senhor, mais vezes Ele nos fortalece e nos abençoa, né? Porque assim, Deus, Ele tem compaixão de nós. Ele tem misericórdia dos seus filhos. Por isso nós devemos pedir a Ele bênção. Devemos pedir a Ele independente só de pedir bênção, né? Porque não é só bênção, mas nós devemos agradecer, principalmente agradecer pelo muito que Ele faz nas nossas vidas, tá certo?
pelo muito que Deus tem feito. Então, nós devemos buscar o Senhor para que a gente não venha sofrer as consequências de estarmos afastados do Pai. Então, o Espírito de Deus, ele nos fortalece, ele entra dentro de nós e nos fortalece quando nós abrimos o caminho para ele, né? E aí nós vamos seguindo no direcionamento do Senhor Deus. Nós não temos que ser pessoas obedientes. A palavra-chave é obediência, né? É atenção, é comunhão para com Deus, tá certo? Vou encerrando por aqui, porque eu não posso falar muita coisa, mesmo porque o tempo é curto para mim aqui, porque eu tô até estranhando que demorando um pouquinho, né? Então, eu vou até falar mais um pouquinho aqui, né? Vamos falar sobre esperança dos israelitas, né? Porque os israelitas, eles foram todos dispersos. Houve uma restituição em dobro lá para todos eles, né? Que dependia da vontade e da espontaneidade deles mesmo querer fazer o que era certo. Aí, então, o profeta Zacarias, ele foi incumbido, né? Deus deu para ele a missão, né? De representar, é, é, de representar o bom pastor, que é o Senhor nosso Deus, né? Então, Deus fez com que o profeta Zacarias levasse a palavra, né, lá para aquele povo, o povo que era um povo que era é, assim, rebeldes, né? Eles eram pessoas impenitentes, eles se achavam que não sofreriam nenhuma penitência, mas Deus dá o frio conforme o cobertor. Se você faz o errado, você vai sofrer as consequências, mas se você fizer o que é correto diante da palavra do Senhor, você vai ganhar obediência, você vai ganhar bênçãos, Deus vai te abençoar. Você entende o que eu falo? Então, por conta disso, o povo lá dos israelitas sofreram muitas coisas, né? Eles sofreram por muito tempo, por quê? Porque eles não se voltaram mais para Deus, não buscaram no Espírito de Deus. Então, nós devemos cuidar da nossa comunhão espiritual com Deus, nunca nos afastar, né? E quando você perceber que você está sentindo que tem algo de errado, que você está enfraquecido na fé, se ajoelhe e busque: Senhor, me ajude, me fortaleça na minha fé, porque eu quero estar na sua presença, que com certeza Deus vai te ajudar, tá certo? Então amanhã eu venho com vocês, vou falar mais alguma coisa quanto esse capítulo 8 e 9, tá? Vou ler mais alguma coisinha, falar mais alguma coisinha com vocês, e depois também falo sobre o capítulo das promessas feitas a Israel, né? Do capítulo 10, onde o Senhor fala sobre a chuva seródia, a chuva seródia. A palavra seródia aqui, que ele usou como comparação aqui, no caso, ele está falando sobre um tempo propício, né? Era que viria aquela chuva, viria para, vamos dizer assim, encher, né? Encharcar, né? A terra, né? A terra para que o fruto, as plantações se tornassem mais verdinhas. Mas nesse caso aqui, ele estava falando sobre a chuva e sobre né, sobre a chuva seródia e sobre a abundância que haveria, né, no campo. Nesse caso aqui, ele estava falando sobre um tempo que se viria um tempo bom, um tempo da primavera. Aí amanhã eu explico melhor isso para vocês, tá certo? Então vamos orar aqui, eu vou trazer um salmo para vocês, que está aqui na minha Bíblia pequenina, né? Um salmozinho de cântico do Senhor. Vamos ver um cântico que
pôr um cântico, né? Vamos ver um cântico, sim. Vamos ver aqui um cântico que o Senhor, que o Senhor botar aqui agora para mim. Então, eu vou ler para vocês, tá bom? Vou ler para vocês. Aqui diz assim, primeira canção, A Noiva, que diz assim: que os seus lábios me cubram de beijos. O seu amor é melhor do que o vinho. O seu perfume é suave. O seu nome é para mim como perfume derramado. Nenhuma mulher poderia deixar de amá-lo. Leve-me com você. Vamos depressa, seja o meu rei, e leve-me para o meu quarto. Aí tem um corinho, né, que diz assim: ó rei, ficaremos alegres e felizes por sua causa, e cantaremos o seu amor, que é mais agradável do que o vinho. Não é sem razão que o amam o rei? Mulheres de Jerusalém, eu sou morena, porém sou bela, sou morena escura, como as barras do deserto, como as cortinas do palácio de Salomão. Não fiquem me olhando assim por causa da minha cor, pois foi o sol que me queimou. Meus irmãos ficaram zangados comigo e me fizeram trabalhar nas plantações de uvas. Por isso não tive tempo de cuidar de mim mesma. Diga, meu amor, aonde é que você leva as suas ovelhas para pastar? Onde é que elas descansam ao meio-dia? Diga, e assim não terei de andar procurando você entre as ovelhas de outros pastores. E eu quero parar por aqui, porque o Senhor é lindo demais. Então lembre-se do seu Criador, lembre-se que Deus, Ele é o noivo e nós somos as noivas. Nós devemos buscá-lo, mostrar para Ele o quanto nós o amamos, o quanto nós o desejamos, tá bom? Esse cântico aqui, gente, foi um cântico feito por Salomão na época. Não sei se vocês... É uma história linda de amor, né? Então, vocês prestem atenção, busquem ler lá mais, que vocês vão ver como a história é linda. E tudo que foi feito naquela época, tudo que foi concluído naquela época, foi para deixar um legado para a gente, um legado de amor, de que nós precisamos cuidar um dos outros, amarmos uns aos outros, orarmos um pelos outros, né? E quando se tem um amor entre o homem e uma mulher, deve se tornar um só casal, que eles possam seguir juntos no direcionamento do Senhor, porque Deus abençoa o casal que se ama verdadeiramente, não aquele casal que diz que ama, mas ama por interesse, ama porque está precisando de alguma coisa. Não, não, não. O casal que se ama verdadeiramente tem que ser aquele onde Deus, né? Onde Deus está ali dentro, ele está envolvido dentro daquele relacionamento, você entende? Deus anda junto com o casal. É igual que se diz, um cordão de 3 dobras não se quebram, tá certo? Amanhã eu volto com vocês, então, para a gente dar continuidade ao assunto, tá bom? Deus abençoe grandemente e até amanhã, se Deus quiser. Eu tenho certeza absoluta que Ele quer. Tchau!